do nada, depois desse culto, você vai começar a sentir coisas diferentes no teu corpo. Só por causa desse momento. Eu disse só por causa desse momento. Houve um shift na tua vida. Quando sou eu Deus que tomo comando, o que o médico diz não me diz respeito. Ou o que a medicina está a falar, a minha contra a minha saúde, eu não consulto. Eu sou Deus da aceleração. Escuta, se ele conseguiu fazer ervas crescerem antes de um processo, não há nada na tua vida que você esteja a passar que ele não vá conseguir acelerar. Adão, diz a tradição judaica, ele é feito entre a idade de 20 anos. Adão não nasceu como Adão, ninguém lhe mudou fralda. Por quê? Porque veio diretamente de Deus. Nada do que você esteja a passar é impossível para Deus. O que é aceleração? Estudamos em física isso. Aceleração é a variação da quê? Da velocidade. Amém? Num espaço de tempo, ou melhor, em relação ao quê? Ao tempo. Quer dizer que Deus em 2022, Ele está a dizer que a velocidade em que você está, não está a lhe agradar, diaconisa Juricel. Ele quer acelerar essa cura que está no teu corpo. Ele quer acelerar essa bênção. Ele quer acelerar o crescimento dessa igreja. Ele quer te acelerar. Ele quer acelerar profecias que estão há anos na tua vida. Não sei se tem uma igreja nesse momento. Eu quero que você abra a tua Bíblia, Êxodo. Jalamania socamanar etelemenia. Se há algo que Deus gosta é de velocidade. Até hoje o homem tenta compreender a velocidade da luz. Você não entendeu? Até hoje o homem tenta compreender a velocidade do sol, do vento. São coisas fáceis. São coisas rápidas. São coisas aceleradas. E vem de um Deus que está em constante movimento. Escuta, nesse mundo parar em que nós estamos, nessa dimensão, nesse olam que nós estamos, parar significa morte. Você pode dizer que estás parado, mas coisas no teu corpo, órgãos teus, não estão parados. Porque se pararem você morre. Não sei se vocês estão a entender o que eu estou a falar nesta manhã. Êxodo 19, verso 3. E subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias. Escuta, em termos dos animais dos ares, a águia é como o leão nos animais terrestres. E a águia simboliza uma das faces de Deus. Escuta, Deus estava a dizer aqui ao povo de Israel: vocês não notaram, vocês não notaram que quando eu estava a vos tirar, na verdade, vocês estavam sobre as asas da águia. Escuta,
Há pessoas ao teu lado que não vão notar isso. Mas, oh my God, será que eu estou na igreja certa? Eu quero profetizar, mas a igreja não me está ajudando para profetizar. Escuta, há pessoas que nesse ano não vão entender. Mas essa menina, qual é o banho que está a tomar? Mas essa menina, qual é a casa que está aí, baby? Eu estou sobre as asas da águia. Eu estou a voar sobre as águias. Eu posso ser uma tartaruga. Eu posso ser, profeta, homem de Deus, um cágado. Mas se me colocarem nas asas da águia, eu verei o que não tem habilidade para ver. Escuta, águias não lutam aqui embaixo. Águias... Se a serpente, a cobra, tiver a atacar a águia aqui em cima, aqui embaixo, a águia não vai lutar com ela aqui embaixo. A águia eleva a serpente lá em cima. Onde as... Oh, tu a falar para alguma pessoa? Há pessoas que te estão a atacar. Você tem estado a lutar com elas aqui embaixo. Deus manda te dizer: sobe, águia. Sobe, águia. A serpente lá em cima, o oxigênio já começa a faltar. O que era veneno para a águia começa a se tornar veneno para ela própria. Profeta, como assim? Quando você começar a ver indiretas no Facebook, apostar, olha então, você já não luta aqui embaixo. Você é águia, baby. Sabe o que a águia faz? A águia entra no perfil dela e lhe bloqueia. Eu sou águia. Eu já não luto com coisinhas aqui embaixo. Eu já não me preocupo com indiretas aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou sobre as águias. Ministro, o povo de Israel não sabia disso. Que afinal de contas Deus lhes tinha colocado nas águias. Oh, presbítero, escuta, o teu testemunho será aceleração nesse ano. O teu assento. Você sabe por que você vestiu assim conforme você vestiu? Você não sabe. Mas hoje é a tua manhã de coroação. Deus está a coroar. Quando eu falava de vestes, uma delas eu via descer sobre ela, a outra via descendo sobre ti também. Toma o teu assento. Será que a igreja está aqui comigo? Amém. Hoje eu não quero pregar muito tempo porque temos muita coisa para fazer. Mas a segunda palavra é a palavra prosperidade, que representa a letra que é P. Quero que você abra a tua Bíblia em 2 de Samuel. Oh, será que eu tenho águias aqui dentro? Será que eu tenho águias aqui dentro? Oh, amados do Senhor, há lutas que você está, é simplesmente porque você continua no ringue deles. Há lugares em que luta já não acontece. Só há um a bater. Você não entendeu o que eu disse? E Deus quer te levar nessa dimensão. Eu disse, Deus quer te levar nessa dimensão de mais do que vencedor. Malaquias, 2 Samuel, capítulo 6, verso 7, eu vou ler rápido. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto o quê? A arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim, que é a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a quem? A casa de
Márcio, Baiona, o angolano. Não, você não entendeu. Ali onde está o Bededon, coloca o teu nome. Volta a ler. Coloca o teu nome ali. Coloca o teu nome. Coloca o teu nome ali. 1, 2, 3, lê. Olha o verso 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obededom 3 meses. E abençoou o Senhor a Obededom e a toda a sua casa. Mas você não entendeu o que está acontecendo? Senta, eu vou te contar um pouco. A Bíblia diz que Davi tinha pegue a arca e estava a levar para um certo lugar. E algo aconteceu. Os homens que estavam a levar a arca, um deles tocou na arca e morreu ali. E o rei ficou com medo de levar a arca dessa forma. Meu Deus, o que aconteceu? E ficou muito triste. Naquele momento, naquela situação de pânico, veio uma ideia do rei. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui. Na situação de pânico no teu serviço, vem a ideia de te promoverem. Eu estou a falar para algumas pessoas. E Davi disse assim: vamos levar a arca para Obededom. E Obededom, toma o teu assento, ele faz parte da família dos levitas. Obededom era um levita. Obededom vinha da família dos coratitas. E eles tinham o costume, porque a palavra Obededom, uma das funções de Obededom, eram guardar os tesouros da casa de Deus. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui dentro. Escuta, se reis estão a falhar em como cuidar da arca de Deus, se presidentes estão a falhar de como cuidar das coisas de Deus, se chefes estão a falhar em como cuidar das coisas, vão se lembrar de um levita, vão se lembrar de alguém que tem o espírito dos deuses, como falaram a Daniel. E lá Davi disse: deixemos com Obededom. Por quê? Porque Obededom tem princípios. Obededom sabe os princípios que regem a arca da aliança. Mas só que, man of God, é impossível você manter a presença de Deus, a arca que simboliza a presença de Deus, e não ser próspero. E não é você, Obededom, que pede. Você, Obededom, tudo que tens que fazer é seguir o que Moisés disse. A arca tem que fazer assim. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui dentro. Pedir Deus me dá dinheiro é uma oração baixa. Quem é Obededom entende. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Toma o teu assento. E quando isso acontece, diz a Bíblia presbítera que em 3 meses, Obededom e a sua casa, Deus os abençoou e prosperaram como nunca. Mas o teu problema e o meu poderá ser: mas profeta, onde vamos encontrar a arca da aliança? Se até agora os judeus ainda não encontraram ela, não sabem onde está ela. A arca da aliança desapareceu. Mas eu vim te trazer uma boa nova. Oh, quem quer saber essa boa nova? Escuta, a arca deixou de ser madeira de cetim, passou a ser carne. Você não entendeu o que eu disse? O que representa Deus já não é mais madeira de cetim, mas é alguém que anda, é alguém que fala. Ele diz: façamos o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Toma o teu assento. A arca era o que representava Deus na altura, que representava a presença de Deus, na qual os judeus invocavam. E a Bíblia diz que o Senhor deixará de existir, de fazer morada em templos feitas com mãos dos homens. E Ele passaria a habitar nos nossos corações. Olha para o irmão que está ao teu lado, tipo quem não quer nada. Você olhou para a arca de Deus em 2022. Eu disse: você olhou para a arca de Deus em 2022. Escuta, e se você não é a arca da Sharp ou da Philips,
Se você não é a arca de congelar frango ou peixe, mas essa arca que carrega a presença de Deus, em 2022, nós veremos a prosperidade na tua vida. Escuta, é impossível você carregar Deus e não prosperar. É impossível você ser obededão. Porque, escuta, a arca pode estar presente se for mal orquestrada, não é esse o termo que eu queria dizer. Se for mal guardada, ela mata, ela não prospera. Mas quando ela é bem guardada, ela prospera. A Bíblia diz que o Senhor habita aqueles que guardam. O que tinha dentro da arca? Na arca tinha a Torá. Tinha as primeiras pedras que Moisés, quando desceu, partiu por cima do bezerro, quem lembra? E depois a segunda que Moisés voltou a fazer. Tinha também, dizem, a vara de Arão, que tornou-se em árvore, quando ele jogou no chão. E tinha também, alguns creem nisso, que tinha também o maná. E o maná poderá significar pão. Você não está entendendo o que eu estou a dizer? E quando Jesus vem, Jesus diz, eu sou o pão da vida. E a Torá simboliza a palavra de Deus. E a Bíblia diz, aqueles que guardarem a minha palavra no meu coração, no seu coração, guardarem os meus mandamentos, eu e o Pai. Você não entendeu o que eu disse? Quem estava na arca era o Pai. Jesus está dizendo, os que guardarem a Torá, os que guardarem os meus mandamentos, eu descerei neles e farei morada neles. Eles se tornarão a arca de Deus. Por isso, a tua consciência em 2022 é: quem toca na arca sem permissão, não importa quem seja, morre. Você não ouviu o que eu disse? Escuta, a arca não orou para usar, cair. Qualquer pessoa em 2022 que tentar te tocar, a justiça de Deus vai descer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Toma o teu assento. Não vou me delongar muito aqui, amém? Por causa do tempo, mas você entendeu que é impossível. E qual é o segredo de prosperarmos? É seguirmos os princípios estabelecidos por Deus. Ontem postei algo muito forte que eu acredito, que o ser você mesmo não te dá liberdade de você fazer tudo o que te apetece e como te apetece. Muitos de nós jovens acabamos por bater de frente com a vida porque ignoramos padrões que já estão estabelecidos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra. Baby, se você não fizer isso, por mais monte que você fizer, a tua vida será uma desgraça. A mesma coisa acontece com as leis da prosperidade. Eu não gosto disso, eu não acredito nisso, baby, ok. Se você não acredita, tá bom. Deus vai ser sempre o alfa e o ômega para ti, mas no que concerne as finanças, a prosperidade, você não verá a mão de Deus. Por quê? Porque você não cumpre princípios bíblicos. A outra letra é O. Alguém diga O. Que é oração. Diga oração. Quando eu vos perguntar como é que vocês estão, vocês vão dizer: eu estou acelerando, prosperando e orando como nunca. Essa é a nossa palavra de 2022. Yes. Presbítera Leila, como é que você está? Eu estou acelerando, prosperando e orando como nunca. Diaconisa Juricema, como é que você está? Eu estou acelerando, prosperando e orando como nunca. Toma o teu assento.
Eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos 3. Eu vou terminar com isso e depois vamos passar para as instruções para o ano. E as profecias no final. Quem já achou? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João, alguém diga Pedro e João, subiram juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Alguém diga a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias, alguém diga todos os dias, punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Escuta, em inglês a palavra formosa que está ali era a palavra beautiful. E essa palavra quer dizer, oh my God, quer dizer formosa, bela. Mas só que no portão belo, homem de Deus, tinha alguém que tinha uma vida feia. No portão formoso tinha alguém que tinha um problema, uma situação triste. Às vezes viemos para o templo que é formoso, mas viemos com problemas que não são formosos. Mas diga, nesse 2022, esse não será o meu testemunho. Esse não será o meu testemunho. Toma o teu assento. É possível você estar na presença de Jesus e a Bíblia continua a te chamar Simão o leproso. É possível você estar frente a Deus e você ainda continuar sendo Satanás. E veio Satanás com os filhos de Deus. Mas há algo que esse homem fazia, que eu já vou vos explicar daqui a pouco, que fez com que a situação dele mudasse. Alguém diga oração. O verso 4 diz, e Pedro com João, não, verso 3, o qual vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para ele esperando receber deles alguma coisa. Alguém diga, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Yeshua HaMashiach, de Nimzaret, levanta-te e anda. E diz a Bíblia, e tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. No momento, houve uma aceleração. Oh, você não está entendendo o que eu estou a dizer? Pedro e João não lhe disseram vai à consulta de fisioterapia, lhe disseram levanta, porque o Deus quando aparece ele acelera a cura, ele acelera o que tem que acelerar. Toma o teu assento. Uma das primeiras coisas que eu aprendo com Pedro, ou melhor, nessa história, homem de Deus, é a disciplina da oração de Pedro e João. Vários anos, a Bíblia diz que esse homem, ele era coxo desde a nascença da sua mãe. Por causa da disciplina de Pedro e João, eu estou aí para a igreja orar. Eu sei que ainda não vi coxo a levantar, eu ainda não curei paralítico, eu ainda não levantei morto, mas não importa, eu vou ser disciplinado na oração. Eu vou lá, quando eu estou a louvar, ainda não vi pessoas a caírem, ainda não vi cegos a verem, mas não faz mal. Na minha disciplina, eu verei a mão de Deus. Eu estou a orar, nada parece estar a acontecer, mas eu sei que se há um homem para orar, há um Deus para responder. Então eu não vou largar, então eu não vou parar de oração. Esse é o meu ano da oração. Toma o teu assento. Essa é a mentalidade que a maioria dos cristãos não tem. Somos uma das religiões, desculpa o termo, que era suposto sermos os mais powerful.
os mais poderosos. Porque o nosso Deus não é um Deus que inventaram. Nosso Deus é um Deus que existe desde o início. Mas ainda assim, somos a religião que menos pratica a arte da oração. Você vê quando nas nossas lojas, à nossa volta, temos lojas de muçulmanos. Por mais que você venha precisar da tua massa e do teu feijão, vás almoçar tarde. Porque eles não vão te abrir a porta, porque eles estão a praticar algo que eles acreditam que funciona. Você não entendeu o que eu disse? Muçulmanos no avião, se tocar a hora deles, vão estender o tapete deles no meio aí do voo. Vão estar a fazer a reza deles, ali mesmo. Aqui você passa na rua 15, você vê, e não são pessoas que não têm bem financeiro. São pessoas que têm. Em tempos vi um vídeo, homem de Deus, do presidente, acredito, do Irã ou do Paquistão, se não estou em erro, que eles estavam a praticar a reza deles. E no momento em que estavam a praticar a reza, mísseis começaram a bater ao lado da casa do presidente. Mas eles sempre... Você não entendeu o que eu disse? Aqui se rebentar aí uma coisa na porta. Não sei se eu vou ficar com quem, a não ser com os anjos que estão aqui. Estamos a orar, ouvimos uma coisa na porta, nos distraímos com coisas. E o diabo já não tem mais problema, porque ele sabe, se ele quiser te distrair para você não apanhar aquilo que Deus quer te dar naquele momento, é só ele tocar na amiga fulana para te ligar, para te contar uma história. E o teu momento de oração já foi destruído. Diga, isso comigo não em 2022. Eu estarei sério no que concerne a oração. Toma o teu assento. Ah não, se calhar é bênção, a resposta da minha oração é mentira. É alguém que está te distrair naquele momento. Lá o senhor, o Mamadou, lá da minha loja, ele pode estar te vendo, ele te conhece, te respeita. Pode estar te vendo que você está a bater a porta, ele vai te ignorar. Porque ele sabe que existe alguém, mas quer. Mais importante. E nós os cristãos não fazemos isso por quê? E às vezes pensamos que essas coisinhas Deus entende. Eu falo na presbítera, nos líderes sempre. Há coisas que Deus não entende. Colocamos coisas do mundo acima das coisas de Deus. E nos chamamos que somos cristãos. Cristãos, nós somos brincalhões, amado do Senhor. Desculpa usar esse termo, tem muitos mais velhos aqui. Somos brincalhões. Mas essa não deverá ser a nossa quê? A nossa porção. Em 2022, essa não tem que ser a nossa porção. Se eu estou a entrar fechada para orar, não importa se filho está a chorar, eu estou a falar com algumas pessoas. Desde que tem um adulto lá fora, vai lhe cuidar. Eu estou focado naqueles minutos para orar. Se muitos de vocês aqui ouvirem isso que eu estou a falar, vocês vão começar a ver coisas acontecer em janeiro, fevereiro. Não estou a falar no final, princípio desse ano. Levamos a sério a vida de oração. Quando você ouvir na igreja tem um culto de oração, faça parte. Venha orar. E não vai só orar quando você ouve que estão a destruir o espírito de morte. Igreja enche quando estamos a falar disso. Isso alguns pastores já sabem, eles vão vir. Quando é coisa de morte, vamos fazer agora já um jejum de quebrar o espírito da morte dos pais dos mortos. Porque sabe que todo mundo está com medo. 2022, medo de quê? Olha para mim, baby. Olha para ti, baby. Medo de quê? Nós estabelecemos o nosso 2022. Na sexta-feira, qualquer coisa preparada contra nós não prosperará. E a língua que se levantar, nós condenamos em juízo. Toma o teu assento. A segunda coisa é, Pedro estipulou, ele e João, homem de Deus, estipulavam um tempo para orar. Nós temos tempo para comer,
temos tempo para ir para o ginásio, temos tempo para assistir filme, mas não estipulamos nas nossas 24 horas diárias um tempo, uma hora para orar. Você não tem um tempo para orar. Pedro e João tinham o quê? Um tempo dedicado à oração. Hora nona, deixavam de fazer o que tinham que fazer. Estão aí no templo orar. Hoje você não precisa vir apenas no templo, mas você pode tornar a tua casa num templo de oração. Eles eram o quê? Disciplinados. Escuta, entre a motivação e a disciplina, opte pela disciplina. A motivação de quando em vez desaparece, te abandona, te deixa. Opte sempre pela quê? Pela disciplina. A disciplina vai te fazer algo que você nem tem vontade de fazer. Mas você está quê? Disciplinado a fazer hora. A segunda coisa que eu aprendo nessa história é a consistência e a fé daquele coxo. Você não entendeu o que eu disse? A Bíblia diz que ele todos os dias ele ia para o templo. Ia de quando em vez? Ia todos os dias para o templo. Aquele homem era consistente e tinha fé. Por que eu digo isso? Quem lhe garantia que ele na porta do templo iam lhe dar esmola? Mas ele todos os dias estava lá a pedir. Você sabia que você precisa de ter fé para você sair da tua casa e dizer: vou ficar na rua e pedir, porque eu sei que alguém de bom coração me vai dar alguma coisa, pelo menos para eu voltar para casa e comer. Isso é fé. Pode não ser uma fé direta a Deus, mas é uma fé em alguma coisa. E aquele homem demonstrou que ele era também como os discípulos. Ele era consistente em estar lá no templo. Não importa se eu sou coxo, não importa se as coisas estão a acontecer ou não, não importa se os que estão a andar aqui à minha frente, os filhos estão a nascer bem, mas eu nasci coxo. Não importa o que estão a me falar, porque estão a passar por mim, uns até me bicam, crianças brincam comigo, outros me chamam nome, olha esse endemoniado. Porque lá antigamente, quando você nascia coxo com alguma deficiência, você era chamado amaldiçoado, homem de Deus. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui dentro, mas esse homem colocou tudo de lado e disse: não importa, eu vou estar lá na porta formosa, mesmo que a minha vida ainda não esteja formosa. Fé e consistência é a chave para pessoas bem-sucedidas na vida. Se você é alguém que desiste facilmente, o topo não é teu lugar. Se você é alguém que desiste por tudo e por nada, você não está preparado para receber prosperidade. Escuta, os amigos, quando você começa a prosperar, os amigos começam a te falar mal. José ainda nem era, só sonho. Os irmãos já estavam a lhe matar. E quando começarem a ver você com um novo, com um novo Jaguar, quando te começarem a ver, fulana já não está aqui, está arrumando as coisas, está aí viver aonde? Está aí para a centralidade, ou está aí para um novo lugar. Ó, fulana já não trabalha nesse lugar. Não, já não trabalha aqui. Por quê? Está na Zona Angol, está na Total, está onde tiver que estar. Vamos começar a dizer essa ali. Há alguns que dizem assim, que para conhecer bons amigos é no tempo da tristeza. É mentira. Bons amigos, você lhes vê quando você está a fazer o que eles não estão a fazer. Quer ver bons amigos? Vê no momento em que você conquistou algo. Escuta, tristeza você consegue fingir. Você sabe, você que está aí sabe. Já fingimos algumas lágrimas, é fácil. Você pensa na novela, pensa em alguma coisa que te magoou muito, começas a chorar naquele momento.
Mas alegria você não consegue fingir. Tua cara está dizendo uma coisa, mas o corpo está assim. Por isso é que eu não acredito que algumas pessoas gritam, estou a adorar a Deus. Assim, a tua atitude revela o que o teu coração está cheio. Queres ver a pessoa que está ao teu lado? Quando você vir lhe contar algo grande, vê a reação dela. Vou fechar com ele. Nessa história, homem de Deus, há algo terrível que eu e você não compreendemos. E Deus me fez compreender nessa manhã. Ministro Paulino, quando Deus, ou melhor, quando Pedro e João estão à frente do homem, ele diz algo que Elias falou para Eliseu: se tu me vires subir, ali te será que é concedido. Mas Pedro e João disseram o seguinte: fita os teus olhos em nós. Você não entendeu o que eu disse? Por que fitar os olhos em ti? Se você vai falar, levanta-te e anda, eu posso apenas ouvir. Escuta, às vezes não basta. Às vezes não basta ouvir. Você precisa fitar os olhos em nós. E por que que Pedro não disse fita os olhos em mim? Disse fita os olhos em mim, Pedro, e em João também. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui dentro. Por que, homem de Deus? Deus me diz algo hoje tremendo que eu pulei do cadernal. Deus me diz assim: filho, Pedro significa a igreja. João significa a revelação. João é o Apocalipse. Quando você olha para a igreja e você olha para João, você tem a expressão divina de Jesus Cristo. E quando você tem Jesus, você levanta e você anda também. Por isso a Bíblia diz que quem vos receber, me recebeu a mim. Oh, se você anda aí para uma igreja e você não confia, não fita os olhos no que Deus enviou no pastor, você está perdendo o seu tempo. Quando eu digo fitar os olhos, não me refiro em idolatrar, mas é em reconhecer. Oh. Por que Pedro não diz: você já ouviu falar de Jesus? Fita os olhos apenas em Jesus. Porque para você ter a imagem de Jesus, você precisará de primeiro olhar para a igreja e ter a revelação da igreja que Jesus Cristo é capaz de me acelerar nesse ano. É capaz de alterar o meu destino esse ano. É capaz de alterar a minha história esse ano. Amém. Por que não Tiago? Por que não Tomé? Porque Pedro e João. Pedro é a igreja. João é o revelador. Foi ele que teve a maior revelação de quem Jesus é. Outros começaram: Jesus nasceu e veio de uma vente chamada Maria, não sei o quê. João não, no princípio era o verbo. Ele é o revelator, ele é o revelador, ele é aquele que teve a revelação. Ele é aquele que Jesus disse: o que vos importa se ele não morrer até eu vir? João lhe colocaram dentro de um tamborão de azeite a ferver e não morreu. Tiraram camarada ferida, mas João continuava a glorificar a Deus. Por isso eu vos digo que a revelação no reino de Deus é que tem poder. Muitos de nós viemos para a igreja, mas nós não temos a revelação de quem Deus é. Para o coxo levantar, precisa de revelação de quem Jesus é. Mas para isso é feito através de homens. Não há ninguém que recebeu Jesus sem a intervenção de homem. Profeta, eu conheço algumas pessoas que... Jesus, que sonharam, Deus lhe apareceu. Paulo, Deus lhe apareceu. Jesus lhe apareceu. Mas ele disse: vai ter com Ananias.
Ah, Jesus, não, você então não me fala já tudo aqui, por quê? Não me ora já aqui, por quê? Por que tens que ir, Ananias? É a ordem do reino. Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? Profeta, há aquelas pessoas que não se converteram. Ninguém veio lhes pregar a palavra. Eles simplesmente dormiram. Deus lhe deu um versículo, começaram a ler a Bíblia e começaram a... E baby, quem escreveu a Bíblia? Também não foi meu pai. Não foi Deus que desceu e começou a escrever a Bíblia. Foram homens. Você não entra para o reino sem passar por homens. Sem ser introduzido por homens. A Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus, mas homens estiveram envolvidos. Você está entendendo o que eu estou falando nesta manhã? Eu quero tirar a igreja, levar a igreja. Esse é o meu mandato para 2022. Levar a igreja a orar. Mas não uma oração, escuta, oração não é punição. Oração é nos manter ligados ao nosso cordão umbilical. O que te faz dependente de Deus é a oração. Sem a oração efetiva, você é cortado como o bebê é cortado, cordão umbilical, e passa a respirar por ele mesmo. E Deus nunca quis que o homem passasse a viver da forma que Adão e Eva começaram a viver. Um dia eu vou trazer essa mensagem aqui. Os 3 mundos. Um em que Adão e Eva estavam, um onde Deus queria que eles atingissem, e o outro onde nós viemos parar. Quero que você coloque em pé. A oração com disciplina, por mais que você não esteja a ver, por mais que o coxo não levantou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, mas se você for disciplinado, um dia o coxo, que também é consistente, vocês vão se encontrar, presbítero. Ah, você não entendeu o que eu disse? Eu disse, vocês vão se encontrar. Um dia, quando você for consistente na oração, no táxi, alguém que está a passar por um problema e que também está dizendo, oh Senhor, até quando? Eu estou no portão formoso, mas continuo coxo. No táxi, Pedro e João estarão lá. Oh, eu estou a falar para algumas pessoas. E você vai dizer, olhai para mim. Não temos ouro nem prata para te dar, mas eu tenho Jesus para te oferecer. Levanta-te dessa situação. Você não vai morrer ali. Escuta, eu disse que 2022 você não vai só orar, Deus vai te usar como um oráculo na terra. Levanta as tuas mãos e diga assim, Senhor Jesus, usa-me como tu queres, como te apraz. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Toma o teu assento. Amados do Senhor, estarei a dar as instruções do ano muito rápidas. E em seguida estarei também a dar as profecias. Esse ano, por favor, se você faz parte dessa igreja, se você é membro dessa igreja, alinha-te à visão que está a ser passada para 2022. O nosso maior problema como cristãos é seguir instruções. Se há um povo complicado às vezes em seguir instruções, são os crentes. Amados irmãos, até os anjos nos obedecem melhor do que os cristãos. Mas diga, essa não é a nossa porção. Essa não é a minha porção. A única forma de você ver milagres a serem gerados na tua vida é através da obediência à instrução. Eu disse que é a obediência à instrução. Algumas coisas eu já comecei a falar durante
ou a pregação. Uma delas é: crie um horário, além dos momentos que você está sempre a orar. Eu sou alguém em particular que as pessoas que estão ao meu lado podem confirmar isso, que em qualquer momento que eu estiver, eu estou sempre a orar em línguas. Isso é o meu modo de viver. Eu estou sempre a orar, por quê? Porque eu preciso estar sempre conectado a Deus. Mas além disso, de orar assim, eu preciso tirar um tempo, ou de madrugada, ou durante o dia, que eu sei que aquela hora é a hora de quê? De Deus, da oração. E nessa hora de oração, não estou a dizer para você entrar lá, começar só já aí no YouTube, ver as nossas pregações de guerra, como toda a sua oração de guerra. Não estou a falar disso, eu estou a falar orar. E a oração não é monólogo. A oração é diálogo. E o que é o diálogo? Eu estou a falar para Deus e Deus vai falar para mim. Profeta, eu nunca ouvi a voz de Deus. Uma das formas de Deus falar não é apenas de forma oral, mas é de forma escrita. No momento em que você entrar e começar a falar com Deus, Senhor, eu te glorifico, eu te louvo. Até aquele momento você não recebeu nenhum versículo, Deus não ministrou nada para o teu coração, não sentiste nada. Não faz mal, não se sinta mal. Abre a Bíblia, vai nos Salmos, começa a entoar os Salmos. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele já começou a falar contigo. Escuta, não existe oração sem leitura da palavra. Por isso é que muitos de nós, as nossas orações acabam. Quem aqui já teve a orar e disse, meu Deus, agora vou orar mais que? Esses todos os meus inimigos já acabaram. A única coisa só que está a faltar é que é mais palavra para você poder orar. Amém? Essa é uma das instruções. Coloque uma hora exata para você orar. Segundo eu até coloquei aqui, este ano estaremos a orar muito. Líderes se preparam. Oh, bons tempos de oração. Além disso, nesse tempo de oração, nessa 1 hora, 30 minutos. E outro problema é que nós queremos começar, ou melhor, há cristãos que gostam de... Oh, levita, gostam de começar a voar sem apagar balanço. Você quer orar já 1 hora, mas 5 minutos você ainda não é fiel. Não faz isso, você não vai mesmo gostar da oração. E por favor, quando você começar a orar, ouçam esse segredo. Não coloque tempo para terminar a tua oração. Vou orar das 0 até as 3 horas. Quem disse que você tem que orar até as 3 horas? Você está a limitar Deus ali. Porque às vezes naquele dia Deus só quer falar contigo 1 hora e é o suficiente. Às vezes naquele dia Deus quer falar até as 6 horas, mas você na tua cabeça já fechaste que tens que acabar até as 3. Coloque só um tempo de começar a orar. O resto deixa Deus levar. Às vezes que antigamente, metia assim na cabeça. Olha, vou orar 7 horas hoje. Vou orar um dia hoje. Orava mais do Senhor, mas não era a mesma coisa quando mudei a minha consciência. Há dias que eu posso entrar para orar e outrora, que eu ia dizer assim, olha, vou fazer 1 hora de oração. Mas em 5 minutos, a oração que eu fiz em língua me deu a resposta do que eu queria fazer em 1 hora de oração. Baby, não é sobre a hora que você faz, não é a quantidade, é a qualidade em oração. É a consistência de Pedro e João. Oração não é... Vira por irmão que estou lá, eu estou vendo alguns de vocês já querem dormir. Diga, oração não é punição. Quantos de nós estamos aqui dentro, amamos falar com aquela tia que não falamos, aquela amiga que não falamos. Ficamos no WhatsApp durante horas. Quando estamos tentando nos conhecer com o baby, não, desliga você. Não, vou desligar. Não vou conseguir, desliga você. Com Deus você tem já hora para desligar rápido. Isso demonstra onde está o nosso coração. Altares. Estaremos a levantar altares. Sabe, uma das coisas que faz com que a presença de Deus na nossa vida não é tangível
não é constante, é porque não existem altares de oração nas nossas vidas e nas nossas casas. Eu, infelizmente, na minha casa não consigo fazer isso, mas se você tem uma casa, ouçam, e que você na tua casa consegue ter compartimentos, e num dos compartimentos você consegue dizer, ó, nesse quarto, nesse espaço, eu vou fazer o meu quê? Altar, meu lugar para orar para Deus. Eu não, o profeta não disse que você não vai poder orar na cozinha, na sala, não. Mas na tua hora de oração, você vai largar tudo e vai para aquele lugar. E naquele lugar você sabe, lá eu não atendo telefone. Lá eu não vou lá, estou a pisar o alho, estou lá, não. Aquele lugar é simplesmente um lugar de quê? De oração. Vocês estão entendendo o que eu estou a falar? Escuta, eu estou a passar segredos de grandes homens de Deus. Vamos construir o quê? Altares de quê? Um lugar específico que você vai colocar. Lá, se você não quiser empregada, não entra lá, ninguém mexe lá, ninguém entra. Quando você quer arrumar, é mesmo você que arruma, porque aquele lugar para ti é um lugar que é sagrado, mas ninguém entra lá. Isso é uma das coisas. Por quê? Altares marcam lugares. Por isso é que muitos de nós vemos certas lutas nas nossas vidas, porque existiram altares do mundo das trevas. Mas não quer dizer que no mundo da luz nós não construamos altares também. Construímos. Abraão construía altares. Altares são agentes, profeta, eu quero mudar de dimensão espiritual. Altares facilitam você entrar no mundo espiritual. Escuta, altares trazem atmosferas do céu para o físico. Não, eu vou parar, a igreja não está aqui, vocês estão cansados. Vamos levantar e vamos orar já. Eu disse, vamos levantar e vamos orar, vocês não estão aqui. A igreja está me desobedecendo? Vamos levantar. Parece que vocês não estão aqui. Não estão a dormir ou estão a apontar? Outros estão a gravar. Acham então como se estivessem aqui. Coisa que eu não gosto é desperdiçar pérolas. O ministro sabe que está aí. Eu não gosto de desperdiçar pérolas. Se é a coisa que eu vejo que quando eu estou a falar, até eu, quando Deus está a falar comigo, mesmo que eu estou sozinho, presbítero, eu começo a gritar, a pular. Eu não desvalorizo a voz de Deus. Isso é algo que a igreja precisa entender. Eu não estou a dizer o MIV, a igreja em geral. Vão ficar mesmo assim de pé. Só os mais velhos que quiserem sentar e que poderão sentar. Os mais velhos, jovens, o castigo que eu estou a vos dar. Altares dão direito legal a Deus para agir nas nossas vidas. Altares, quando você está dormindo, eles falam ao teu favor. Oh, Jacó não orou, quero ver anjo. Jacó dormiu no altar que o avô criou. E diz a Bíblia que eu vi os céus se abrirem, anjos subindo e descendo. Você não entendeu o que aconteceu aí? A Bíblia está dizendo não anjos descendo e subindo, anjos subindo. Em outras palavras, Abraão, através do altar, criou um portal na terra de Betel, que anjos que não têm asa podiam subir para reportar para o pai e descer de volta. Você não está entendendo o que estamos a falar aqui dentro? Altares trazem a atmosfera de Deus na tua casa, Rosário. Você quer ver a tua casa cheia de anjos? Construa altares na tua casa. Levante altares na tua casa. Você vai começar a ver coisas acontecerem na tua casa como nunca antes. Cristãos são fracos muitas das vezes, porque não tem altar. Não levantamos altares de oração. Eu não estou a falar no teu altar, mete lá folha de louro. O profeta está a falar isso? Altares de quê? De oração. Esse é o lugar que quando eu vou lá, eu só abro salmos. Oh, o Senhor é meu pastor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa casa já está a servir ao Senhor. Eu estou a falar de altar, de pessoas que oram para a nação, de pessoas que oram para Angola, de pessoas que oram para a família. Quem aqui dentro tem estado a levar a família em oração?
com seriedade. Começa a colocar o nome da tua família em oração. Nós aqui buscamos Deus verdadeiro, podemos fazer. A prática que os bruxos fazem lá fora é algo que eles sabem que resulta no mundo espiritual. E você, cristão que está aqui dentro, sabe também, você é permitido, volto a repetir, a pegar o nome de pessoas na tua família e colocar ali. E quando você tiver a orar, coloca o nome deles lá no altar. Ô Senhor, eu estou a orar para o Mário. Ô Senhor, eu estou a orar para o Marquinho. Ô Senhor, eu estou a orar para a minha filha. Eu estou a orar para o fulano. Por que temos poucos pontos de oração? Porque não intercedemos para os outros. Porque quando você começar a orar para os teus amigos, orar para não sei o que, você vai dar conta que passaste uma hora. Vou vos perdoar, toma tua assim. O profeta tem que perdoar, senão não vai para o céu. Será que tem alguém aqui? A partir da próxima sexta-feira, aqui na igreja, teremos culto das 12 horas até as 13 horas, só de oração. Você não entendeu o que eu disse? Só de oração. Todas as sextas-feiras até o ano terminar. Culto das 12 horas até as 13 horas, só de oração. Nós estamos a levantar um altar no Mártires. Você não entendeu o que eu disse? Vocês vão ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Vocês vão ver. Pessoas que tiverem a fazer isso em casa. Profeta, tenho estado sempre a ter maus sonhos. Profeta, isso na minha casa. Vultos e tudo mais. Não tem altar na tua casa. Não tem nada que responde às forças das trevas a sair.